Você já sentiu como se Deus estivesse em silêncio, mesmo quando você mais precisa de uma resposta? A vida grita, o mundo não para e o barulho parece ensurdecer a alma. Mas, e se o problema não for o silêncio de Deus, mas a nossa distração? Neste vídeo, você vai aprender como silenciar o caos ao redor e dentro de você para finalmente ouvir a voz dele com clareza. Não saia agora. O que você vai ouvir aqui pode transformar sua caminhada espiritual. Em um mundo que vive correndo, onde notificações, compromissos e preocupações se acumulam como ondas sobre a mente, muitos têm perdido a capacidade de ouvir a única voz que realmente importa: a voz de Deus. Quantas vezes você orou, chorou, buscou respostas, e tudo o que sentiu foi o eco do silêncio? Mas e se eu te dissesse que Deus nunca parou de falar? Nós é que estamos com os ouvidos da alma entupidos pelo ruído da vida. A Bíblia diz em Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa promessa ainda é real, mas ela exige sensibilidade, entrega e uma disposição de desacelerar por dentro. Hoje, vamos falar sobre algo muito além de técnicas religiosas. Vamos tratar da sua sensibilidade espiritual. Vamos entender, na prática, como discernir a voz suave de Deus no meio de tantos gritos emocionais, distrações e conflitos internos. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser a chave para uma nova intimidade com o Senhor. Pode ser o início de uma vida onde ouvir Deus não será mais um mistério, mas uma realidade diária. Não é só um vídeo, é um convite ao silêncio da alma, onde Ele fala. Quantas vezes você deitou com a cabeça no travesseiro, o corpo cansado e a mente inquieta? O dia foi cheio, a alma ficou pesada e mesmo ali, no silêncio do quarto, parecia impossível ouvir Deus. Sabe por quê? Porque o barulho da vida não está apenas do lado de fora. Ele invade por dentro. Preocupações, medos, cobranças, pensamentos acelerados. Tudo isso forma uma tempestade interna que abafa até os sussurros mais suaves do espírito. E quando isso acontece, muitos começam a achar que Deus se afastou. Mas a verdade é que Ele permanece perto. Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, Deus está mais presente do que você imagina. Mas para ouvi-lo, às vezes, é preciso silenciar até o que grita dentro de nós. E como fazer isso? Começa com uma decisão, a de se recolher no íntimo, mesmo estando no meio do caos. Por exemplo, você pode estar lavando a louça, no ônibus indo ao trabalho ou enfrentando um dia difícil no serviço, e ainda assim decidir transformar esse momento num altar. A sensibilidade espiritual não depende de lugar, mas de atenção. Ouvir Deus é como sintonizar uma rádio. A estação está no ar, mas se o seu coração estiver em outra frequência, você vai escutar apenas ruídos. E essa frequência certa se encontra na quietude do espírito. Não é ausência de barulho externo, mas presença de paz interior. Filipenses 4:7 afirma: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo sem entender tudo, mesmo com tudo ao seu redor bagunçado, a paz de Deus pode dominar sua mente e seu coração. E é nesse ambiente que a voz dele floresce. Mas talvez você esteja dizendo: eu tento, mas não consigo me desligar. E isso é mais comum do que você pensa. Talvez você esteja vivendo aquele tipo de fase em que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Contas, conflitos familiares, cansaço, insegurança sobre o futuro, que até orar parece difícil. Você fecha os olhos, tenta se concentrar, mas os pensamentos não param. E eu te entendo. Só que quero te dizer algo com todo carinho e firmeza. Não desista desse lugar de escuta. Deus não exige performance, Ele deseja entrega.
Às vezes um simples "Senhor, estou aqui", mesmo sem saber como orar, já abre um canal direto com o céu. Lembre-se do que está em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, até quando você não consegue orar, Ele entende o seu silêncio. E nesse silêncio sincero, Deus fala. Não saia ainda, porque nos próximos minutos você vai entender porque mesmo em meio à confusão, Deus continua falando. E como você pode treinar seu espírito para reconhecer a voz dele em qualquer situação. Muitas pessoas esperam que ouvir a voz de Deus seja algo grandioso, impactante como um trovão no céu, mas a maioria das vezes ele fala com suavidade, com simplicidade. Às vezes é um pensamento de paz no meio de um conflito, uma direção clara em meio à indecisão, ou até um incômodo no coração diante de algo errado. Esses pequenos sinais são Deus tentando guiar você. Só que estamos tão acostumados com gritos, pressões e urgências que acabamos duvidando do que é suave. Mas lembra de 1 Reis 19:12? Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, mas na voz mansa e delicada. Ou seja, a presença dele se revela muitas vezes onde menos esperamos. E para reconhecer isso, é preciso aprender a desacelerar por dentro, a observar o que o coração sente quando estamos quietos diante dele. E desacelerar, muitas vezes, significa enfrentar o que você tem evitado. Sabe aqueles sentimentos que você tenta calar com distrações? Aquela tristeza que você empurra com séries? Aquele medo que você mascara com risos? Ou aquela ansiedade que você tenta esconder com produtividade? Deus quer falar justamente aí, porque Ele não tem medo do seu caos. Ele entra nele. E é nesse confronto silencioso, onde você se permite sentir na presença dele, que a cura começa. Às vezes, você vai chorar, vai se lembrar de coisas que doem, mas não é fraqueza, é tratamento. Jeremias 33:3 diz: "Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Ou seja, quando você se abre, Deus responde com coisas que você nem sabia que precisava. E isso é precioso. Talvez hoje, Deus quer apenas que você pare. Não para ficar inerte, mas para reencontrar sua essência. Quem é você sem os papéis que o mundo te deu? Sem o título de mãe, pai, filho, trabalhador, estudante? Quem é você diante de Deus? Porque é nesse encontro, sem máscaras, que a verdadeira escuta acontece. E é nesse tipo de escuta que sua vida começa a se alinhar com o céu. Quando você ouve a voz de Deus, até as decisões mais difíceis se tornam leves, porque você passa a caminhar com direção. E sabe o que é mais lindo? É que Ele não vai te deixar sozinho nesse processo. Ele vai te ensinar, passo a passo, como afinar seus ouvidos espirituais. Comente aqui agora: Deus, me ensina a te ouvir no silêncio. Isso é mais que um comentário, é uma oração. Uma das maiores barreiras para ouvir Deus é o medo de estar enganado. Será que isso é Deus falando ou é coisa da minha cabeça? Quem nunca pensou isso? Mas escuta com atenção. Quando você anda em comunhão com o Senhor, Ele não é um Deus de confusão. Ele vai confirmando a palavra com paz, com coerência, com frutos. Ou seja, você não precisa ter medo de errar se estiver buscando com sinceridade. Deus é Pai, não um juiz cruel esperando você tropeçar. João 10:27 diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que ouvir Deus não é um dom para poucos, é uma promessa para todos os filhos. Você é filho, você pode ouvir, e quanto mais você se aproxima, mais essa voz se torna familiar, clara e segura. Então, não se cobre tanto. Talvez você tenha falhado, tenha se afastado, tenha se confundido, mas o Senhor não desistiu de falar com você. Ele continua à porta batendo, esperando que você abra o coração, não com perfeição, mas com verdade. E ao fazer isso, algo novo começa a brotar dentro de você.
discernimento, paz, coragem. Deus quer falar com você sobre decisões, relacionamentos, ministério, futuro. Mas antes de tudo isso, Ele quer falar sobre você, sobre como Ele te ama, sobre como você é valioso, mesmo quando não sente, sobre como ainda há esperança, mesmo quando tudo parece escuro. Com fé e coragem, escreva nos comentários: ainda há esperança para mim. Declare isso sobre a sua vida. Você não está sozinho. Quantas vezes você já se culpou por não sentir mais o que sentia antes? Por perceber que sua fé parece ter esfriado, que sua sensibilidade espiritual não é mais a mesma. Talvez você se lembre de uma época em que tudo parecia mais vivo. Você orava e chorava com facilidade, sentia a presença de Deus nas pequenas coisas, até um louvor simples te quebrantava. Mas agora, parece tudo tão distante, seco, frio, e isso dói. Só que eu quero te lembrar com todo amor que sentir menos não significa crer menos. A fé verdadeira é forjada no invisível, e Deus não se afasta nos seus desertos, Ele te sustenta neles. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, mesmo sem sentir, você pode estar mais perto de Deus do que imagina, porque agora você está aprendendo a confiar, não só no que sente, mas no que sabe que é real. E essa é uma das maiores marcas de maturidade espiritual. Continuar mesmo quando não há emoção. Permanecer buscando, mesmo quando parece que nada acontece. Isso é fé firme. E quanto mais você avança, mais você percebe que ouvir a voz de Deus exige paciência. Não é um botão que se aperta, é uma relação que se cultiva. E sabe o que isso te ensina? Que você não precisa viver escravo da ansiedade. Deus não fala no nosso tempo apressado. Ele fala no tempo dele, e esse tempo é sempre perfeito. Às vezes, Ele espera você se aquietar por dentro. Outras vezes, Ele permite o silêncio para te ensinar a depender, a crescer, a descansar. Porque mais do que uma resposta, Deus quer formar em você uma identidade espiritual forte, estável, fundamentada na rocha. Isso é precioso demais para ser apressado, e talvez você esteja tentando ouvir Deus apenas para tomar uma decisão importante. Talvez você esteja em dúvida sobre um relacionamento, um emprego, um ministério, uma mudança de cidade. E tudo o que você quer é um sim ou um não. Mas eu te digo com muito carinho, Deus não é uma máquina de respostas. Ele é Pai. Ele não quer só te orientar, Ele quer te moldar nesse processo. Porque mais importante que saber o caminho é ter o coração preparado para andar por ele. E isso ele só faz com o tempo, com conversa, com proximidade. Então se acalme, não tenha medo de esperar. Enquanto você espera por respostas, Ele está te dando estrutura. Enquanto você tenta decidir, Ele está te ensinando a confiar. E quando o tempo certo chegar, a resposta vai vir com paz. Sempre com paz. Uma das maiores fontes de barulho hoje em dia é a comparação. Você vê outras pessoas dizendo que Deus falou com elas, que tiveram revelações, que receberam direções claras. E aí você começa a achar que tem algo errado com você. Mas cada pessoa tem uma jornada. E Deus trata cada um conforme sua medida, seu tempo, sua história. Não compare sua sensibilidade espiritual com a de ninguém. O que importa é a sua comunhão com Ele. Às vezes, Deus vai falar contigo com uma simples paz no peito que ninguém mais entende. E isso é suficiente. Outras vezes, vai ser com lágrimas inesperadas, ou com uma palavra que parece saltar da Bíblia direto para sua alma. Seja como for, é real. Não invalide sua experiência porque ela não parece espetacular. O reino de Deus é feito de profundidade, não de performance. Outra armadilha comum é a autossabotagem espiritual. Você erra, falha, cai, e aí vem aquela voz cruel. Você não merece ouvir Deus, você decepcionou Ele. Mas essa voz não é do Pai, é a voz do acusador.
Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele é especialista em nos restaurar, mesmo depois das piores quedas. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se há arrependimento, há reconciliação. Não permita que a culpa te afaste de Deus. Corra para Ele. Ele não está esperando perfeição, está esperando entrega. Mesmo ferido, mesmo fraco, mesmo confuso. É aí que Ele age com mais ternura. Ele cura as feridas que ninguém vê. Então, aqui vai um conselho com amor e respeito. Cultive momentos de silêncio verdadeiro. Reserve 10 minutos por dia. Desliga tudo. Respire fundo. Fala com Deus, mas depois apenas escute. Talvez no início pareça vazio, mas com o tempo, esse espaço vai se tornar sagrado. Você vai perceber que Ele estava ali o tempo todo. E no meio do silêncio, talvez surja uma lembrança, um versículo, uma sensação de alívio ou até um direcionamento. É nesses momentos que a alma começa a se alinhar ao céu. E se você praticar isso com constância, sua sensibilidade espiritual vai florescer. Não é mágica, é cultivo. Como quem planta e rega um dia após o outro. E nunca se esqueça, Deus fala com quem deseja ouvi-lo de verdade. Não importa se você é novo na fé ou tem anos de caminhada. O que importa é um coração quebrantado, disposto. Salmos 51:17 diz: coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, ainda que o mundo grite, ainda que a mente se agite, ainda que o coração esteja cansado, Deus fala, e Ele quer falar com você. A sua parte é abrir espaço. A dele, Ele já está fazendo, te atraindo, te acalmando, te preparando, e quando esse encontro acontece, tudo muda. Tem momentos em que tudo dentro da gente parece gritar por respostas, não é? A alma se agita, o coração aperta e os pensamentos viram um redemoinho de incertezas. E aí você clama: Deus, fala comigo. Por favor, fala alguma coisa. Mas o silêncio permanece. Só que esse silêncio, muitas vezes, não é ausência. É presença profunda. É Deus te ensinando a confiar nele sem depender de sinais externos. Porque ouvir Deus vai além de escutar uma voz audível. É sentir uma convicção serena, onde antes havia confusão. É experimentar uma paz que não faz sentido humano, mas acalma tudo por dentro. É ser lembrado do nada de um versículo que responde exatamente o que você precisava. E tudo isso é Deus. Ele fala com clareza, mas no tempo dele e do jeito dele. E por mais que pareça estranho, Deus está mais interessado em formar o seu interior do que em apaziguar os seus medos. Porque o que Ele constrói dentro de você é eterno. Cada momento de espera, cada silêncio suportado, cada oração sem resposta imediata, tudo isso está forjando em você uma fé inabalável. E isso não é pouco. Isso é tudo. Por isso, pare de se ver como alguém fraco só porque ainda não consegue entender tudo o que está vivendo. Você está aprendendo a andar pela fé e isso agrada o coração de Deus. Hebreus 11:6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o simples fato de você continuar buscando, mesmo sem garantias visíveis, já toca profundamente o coração do Pai. Talvez você esteja tentando ouvir Deus sobre uma dor que não passa. Pode ser uma perda, uma traição, uma frustração profunda. E a pergunta que ecoa dentro de você é: por quê? E às vezes, Deus não responde com explicações. Ele responde com presença. Ele não tira a dor imediatamente, mas senta com você ao lado dela. Ele te sustenta nos dias em que você pensa em desistir. Ele te abraça nos momentos em que ninguém te entende. E ele sussurra verdades no seu coração quando tudo em volta parece mentira. É aí que você percebe que não está sozinho, nunca esteve.
Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é o suficiente. Isso é real. Talvez hoje Deus só queira que você pare de lutar tanto com a mente e comece a descansar mais no espírito. Porque tem coisa que não se resolve pensando, só se resolve confiando. Às vezes, tentar entender demais nos atrapalha de ouvir. Então, desacelere. Respira fundo agora mesmo. Feche os olhos um instante e diz: Senhor, fala comigo da forma que o Senhor quiser. Essa entrega simples abre o coração para a voz divina e você vai começar a notar. A voz de Deus não compete com o barulho, ela transforma o ambiente. De repente, você vai perceber uma leveza inexplicável, uma clareza nova, e esse será o toque dele. Tem algo especial acontecendo agora. Eu sinto no espírito. Enquanto você ouve essas palavras, Deus está trabalhando dentro de você. Ele está alinhando pensamentos, limpando feridas, reordenando emoções. É sutil, mas é poderoso. A sensibilidade espiritual não é um dom inalcançável, é uma consequência da intimidade. E intimidade não se cria de um dia para o outro. Ela é construída dia após dia, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E aos poucos, aquilo que era barulho vai se tornar silêncio fértil. Aquilo que era confusão vai se tornar direção. E você vai aprender a ouvir Deus até no trânsito, no trabalho, na fila do mercado, porque a voz dele ecoa onde existe espaço. E aqui vai mais um conselho com muito carinho. Pare de tentar ouvir Deus apenas em momentos específicos. Comece a viver sensível a Ele o tempo todo. Deus fala em tudo. Num conselho que alguém te dá, num versículo que aparece do nada, num louvor que toca no rádio, num pensamento inesperado de paz. A questão é, você está prestando atenção? Sensibilidade espiritual é mais percepção do que esforço. E quanto mais você se conecta com Deus em tudo, mais você percebe que Ele nunca se cala. Somos nós que muitas vezes não ouvimos, mas isso pode mudar. A partir de hoje, você pode estar se sentindo cansado de tentar, cansado de buscar e achar que não está sendo correspondido. Mas eu quero que você guarde essa verdade. Deus sempre responde um coração sincero. Pode não ser da forma como você espera, mas Ele responde. E às vezes, a maior resposta que Ele te dá é a paz que você sente, mesmo sem entender nada. É o consolo que chega de madrugada, quando você pensava que não ia aguentar. Isso também é ouvir Deus. E quanto mais você reconhece esses sinais, mais sua fé se fortalece, mais sua alma encontra descanso, mais sua vida espiritual floresce. Porque Deus é real e Ele está aqui, agora. Você não precisa de técnicas elaboradas para ouvir Deus. O que você precisa é de verdade no coração. E verdade dói, às vezes, porque ela exige que você encare quem você é de fato, sem máscaras, sem religiosidade, sem frases prontas. É nesse ponto de rendição que o céu se aproxima. É nesse ponto em que você larga o controle para dizer: Senhor, fala comigo, mesmo que seja para mudar tudo. Esse tipo de oração é perigosa, não porque Deus vai te ferir, mas porque Ele vai te transformar. Vai tirar de você o que não serve mais. Vai quebrar ideias antigas, orgulhos escondidos, medos que você já se acostumou a carregar. E nesse processo, você vai descobrir que ouvir a voz de Deus não é sobre ouvir o que você quer. É sobre ouvir o que você precisa para ser quem Ele te chamou para ser. Talvez você tenha tentado encontrar respostas em todos os lugares e só agora percebe que a verdadeira resposta sempre foi uma só: a voz de Deus dentro de você. E essa voz não está longe, nem é difícil de acessar. Ela só precisa de espaço. E hoje você deu esse espaço.
Hoje você desacelerou, hoje você abriu a alma e Deus não desperdiça corações sinceros. Você pode não ter todas as respostas ainda, mas você já está sendo alinhado com o céu. E isso muda tudo. Agora eu quero orar com você. Não é uma oração qualquer, é uma oração de rendição e restauração. Se possível, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e apenas respire fundo. Permita que o Espírito Santo toque onde ninguém mais pode tocar. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nesse momento sagrado, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e verdade. Pai, o coração dessa pessoa que ora comigo agora está clamando por direção, por consolo, por clareza no meio do barulho da vida. Tu conheces cada lágrima escondida, cada pensamento não dito, cada dor guardada no fundo da alma. E é por isso que te pedimos. Fala, Senhor. Fala ao coração dela de maneira única, pessoal e profunda. Que todo ruído que confunde a mente seja silenciado agora. Que toda a agitação interior se transforme em paz. Que a voz do medo perca força e que a tua voz ganhe espaço. Ensina-nos a perceber a tua presença no simples, no cotidiano, no silêncio. Que a sensibilidade espiritual floresça e amadureça dentro de nós. Dá-nos discernimento para reconhecer quando é o Senhor falando e ousadia para obedecer mesmo quando for difícil. Fortalece os cansados, levanta os que caíram, cura os que estão feridos na alma. Espírito Santo, sopra vida nova dentro desse coração agora. Em nome de Jesus, amém. Se você crê e recebe essa oração na sua vida, escreve com fé nos comentários: eu recebo essa oração. Se essa oração falou com você, se essa palavra trouxe paz e direção para o seu coração, saiba que isso é apenas o começo de uma nova caminhada com Deus. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. É uma honra poder ser instrumento de Deus na sua vida. Que Ele continue falando com você nos detalhes dos seus dias, nos seus pensamentos e nas suas decisões. E se essa mensagem te ajudou de alguma forma, eu te peço com carinho, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal Seguindo o Evangelho. Aqui, todos os conteúdos são preparados com oração, cuidado e verdade para te fortalecer em Deus. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.